Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar um tema bastante triste em termos de preconceito. E a radiografia da época sobre o leproso era algo de bastante condenação, de bastante peso, de bastante carga. E então esse vai ser o nosso tema. Nós vamos entrar lá no ambiente judaico, vamos ver como que as coisas eram processadas, como pensavam, e aí depois vamos para a interpretação dada por Jesus, o significado evangélico. Mas vamos por parte, vamos lembrar um pouquinho a reunião passada, quando nas duas últimas reuniões, quando na penúltima reunião nós estudávamos que é pelo fruto que se conhece se a árvore é boa. Muito bem, disse Jesus então que a gente não tem que sair acreditando em todos, e sim fazendo uma análise correta, olhando o fruto. Mas tem muito fruto que a gente olha e é bom, e aí a gente tem que fazer uma análise cuidadosa. É o caso dos profetas, é o caso daqueles que realizam milagres, é o caso daqueles que fazem os fenômenos os mais variados, e expulsam os demônios, os espíritos atrasados. E quando essas pessoas fazem esse trabalho, nós ficamos assim: poxa, esse fruto é bom. Olha, aquela pessoa lá, aquele médium, aquele padre, aquele profeta, aquele cientista, aquele paranormal, puxa, ele fez tal fenômeno milagroso ou poderoso, ele expulsou demônios ou espíritos atrasados, ele descobriu e falou sobre o futuro, ou ele falou palavras maravilhosas, inspiradas. A gente então costuma dizer que esta pessoa que faz isso, ou as pessoas que fazem isso, são bons frutos. Jesus vai colocar que não é assim, que nós temos que fazer uma análise mais aprofundada, mais profunda, porque muita gente realiza esses fenômenos, falam inclusive em nome de Jesus, usam inclusive o nome de Jesus, mas são poderes que vêm do homem ou de espíritos comuns e não da grandeza divina. Que para a gente saber se uma pessoa realmente é de Deus, esses frutos são importantes que a gente observe. Uma pessoa de Deus fala de forma inspirada, profeticamente, fala sobre o futuro. Uma pessoa que é de Deus, ela também expulsa espíritos atrasados. Uma pessoa que é de Deus realiza prodígios dos mais variados. Mas qual é a diferença das pessoas comuns que fazem isso e das pessoas de Deus que também fazem? Como a gente ter a certeza que esta pessoa é de Deus? Então, de Jesus, vai depender da relação dela com Deus, da unidade dela com Deus. Nós precisamos saber que um trabalho feito pelo homem é magia. Toda vez que o homem realiza um trabalho, é magia, ou melhor, ele usa energias materiais, energias psíquicas, movimenta esta energia ou estas energias, e nesse exato momento a obra é feita. Agora, quando a obra é boa, nós chamamos de magia branca, ou melhor, de um fenômeno de energia positiva. Quando a obra é negativa, ou são prodígios, ou situações feitas para o mal, visando o mal, nós chamamos de magia negra, ou melhor, de efeitos de poderes negativos. Tudo bem. Mas quando a coisa é boa, em que ele realiza curas espirituais, realiza os fenômenos os mais variados, fala de forma inspirada, como nós sabemos que ele não é só um mago, mas é Deus que agiu nele?
Porque quando você tem esse poder e realiza isso, a coisa parte de você, dos seus poderes psíquicos. Isso é inerente ao homem, isso que diz Jesus. O que Jesus diz, e ele fala que isso é obras da iniquidade, obras daqui do mundo, obras do dia a dia. O homem tem este poder e realiza. Ele nem precisa acreditar em Deus e faz fenômenos assim extraordinários. Fala de forma assim maravilhosa. Não é isso? Tem tanto político que fala de forma tão maravilhosa e a gente vai inocentemente vota neles. Não é isso? Tem tanta gente que tem poder tal, só com os olhos ela faz com que um doente, alguém que está com medo, ou alguém que está com temor e etc., se controle, só com um grito, com uma energia. São lideranças daqui do mundo, são forças daqui do mundo. E então, diz Jesus, mesmo quando ele é positiva, são obras da iniquidade, é magia branca. O que nós precisamos é ter uma relação com Deus, uma relação de intimidade. Quando há uma relação de intimidade, a criatura passa a ser médio de Deus, e é Deus que age através dela. Se vocês pegarem a carta número 1 do tarô, que é a carta do mago, vocês vão ver que ele está numa mesa, ele tem determinados objetos, em que ele vai movimentar como um mago, ou para realizar magia, realizar uma determinada obra. Se ele realiza essa obra de forma positiva, ele é um mago branco. Se ele realiza de forma negativa, ele é um mago negro. No entanto, se olharmos com atenção a carta do tarô, na cabeça dele, no chapéu, há um sinal de lemniscata, ou um sinal daquele 8 deitado, ou um sinal do infinito, para dizer que no fundo ele vai fazer uma operação, vai fazer uma obra, mas de Deus, ou melhor, opus Dei, porque no fundo não é ele que está realizando, é o infinito, a força divina, a força cósmica que está sobre ele o governando. Então ele passa a estar ele está atuando em nome de Deus, ou está atuando por Deus, ou Deus está agindo, as forças espirituais estão agindo através dele. É isso que disse Jesus: as obras que eu faço não sou eu que as faço, é o Pai que está em mim que faz as obras. Então ele é o intermediário, ao ponto de dizer Kardec, ele é o médio de Deus. Nesse exato momento que você tem essa intimidade com Deus, tem essa relação com Deus, tem essa aproximação com Deus, há uma intimidade, um conhecimento de Deus. O que Deus deseja de nós em termos de evolução é este conhecimento, essa intimidade. Na hora que nós formos íntimos de Deus, tiver essa intimidade com Ele, ao ponto dele nos tocar, dele nos envolver, dele nos possuir conscientemente, não que ele não esteja em nós, não que nós não nos movemos nele, mas nós não temos essa relação, nós é que não temos esse conhecimento. Da parte dele há esse conhecimento, da nossa parte não. Nós estamos como que obnubilados, cegos, esquecidos. Precisamos de ter, e aí despertar pela evolução, essa relação com Deus. Por isso que diz a passagem: pessoas realizam obras maravilhosas, dizem que falam em nome de Jesus, e Jesus diz: isso é obra de iniquidade. E a pessoa fala: mas Senhor, eu operava em teu nome, eu dizia Senhor, Senhor. Da boca para fora, eu não tenho intimidade contigo, eu não tenho relação contigo. Essa palavra intimidade ou relação é a mesma para o ato sexual, usada na Bíblia para a palavra conhecimento. Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Olha, esse conhecer no sentido de sexo. Está em Gênesis, no capítulo 4, versículo 1. É um livro da Bíblia, é o primeiro livro da Bíblia. Então é ter essa intimidade. Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Assim também nós temos que conhecer Deus, ou ter essa relação de intimidade com Deus, para que Ele atue por nosso intermédio. E aí as obras não serão de iniquidade, não serão obras para vaidade, não serão obras para o nosso poder, não serão obras para nos enriquecer, não serão obras para tirar vantagem nenhuma, obra que desvirtue a vontade da natureza ou a vontade da criação. E sim, serão obras segundo a vontade de Deus, obras que estão dentro do conceito da vida, da harmonia da vida. Por exemplo, a folha de papel a gente faz da árvore, não é isso?
Qual é a árvore que a gente utiliza muito para fazer a folha de papel? O eucalipto, não é isso? E aí, então plantar eucalipto é uma coisa boa. Imagina se nós plantássemos eucalipto para tudo que era lá. Enchíssemos a terra de eucalipto, em nome de uma coisa boa. O eucalipto, ele absorve por demais a água, então seria prejudicial. Tem que haver um equilíbrio. Até quando você quer fazer uma coisa boa, não adianta, é você que quer fazer. Existe um equilíbrio na natureza. Tudo há um equilíbrio. Por exemplo, você poderia dizer que a abelha é uma coisa boa, porque ela te dá o mel. Então, se eu tiver uma imensa produção de abelha, vai ser uma coisa boa. Não, isso será ruim. Eu vou ter em contrapartida de ter uma quantidade de flores suficiente para que ela possa retirar a sua substância e realizar o mel. Então eu vou desequilibrar outra parte da natureza e de repente as abelhas serão ferozes para mim. Então, o bem que a gente faz não é o bem que a gente quer, mas é o bem que é coerente com as forças da natureza. Não adianta a gente agora querer fazer um bem. Por exemplo, a gente ir para o céu é um bem? É um bem. Jesus nos ama? Nos ama. Então por que ele não nos apanha, já que ele nos ama tanto, e diz e nos leva para o céu? É porque se ele apanhar todo mundo do jeito que está aqui e levar para o céu vai virar essa bagunça. Que é a nossa vida aqui. O céu vai ser habitado por... vai virar um capetódromo. É a nossa cabeça. Lá a gente vai ser do jeito que é, preguiçoso, não vamos querer agir, não vamos ter capacidade para voar, nós não vamos ter capacidade para isso, para aqui, para perdoar sempre, não é isso? Temos essa capacidade. Então, no outro dia eu estava lendo uma mensagem do Chico Xavier. A menininha de 8 anos saiu da escola. O camarada pegou a menina, estrupou a menina e matou ela. E a mensagem mandava perdoar. Pronto. Como é que pai vai fazer isso? Está no nosso nível. Isso é santo que faz. Nós não temos capacidade. Então, como entender? O Estênio leu uma passagem sobre pena de morte. A gente vê um sujeito cometendo os crimes mais bárbaros por aí. Todo dia aparece na televisão. Aí perdoai 70 vezes. Amai os vossos inimigos. Como é que fica isso? Então nós não estamos ainda em determinados níveis. Então nós não sabemos nem o bem certo para fazer. Daí dizer André Luiz de forma maravilhosa no livro Nosso Lar: é necessário ajudar, mas é necessário fazer a ajuda correta. E fazer a ajuda correta está em sintonia com o alto para não haver desequilíbrio. Então repare, vamos entrar então no capítulo de hoje, que é o capítulo da cura. Poderíamos sair curando todo mundo? Mas curar não faz parte do processo? Não é bom curar? As pessoas não querem ser curadas? Mas até onde que aí pode ser curado todo mundo? Por exemplo, Jesus, quando passou entre nós aqui, curou muita gente. Mas quanta gente era doente na época de Jesus e que não foi curada? A própria doença, ela tem a sua razão de ser na economia da vida, na inteligência da vida. Até onde que ela faz uma função de limpeza? Até onde que ela faz uma função de reequilíbrio? Até onde que ela faz uma função de ensino? Nós desconhecemos. Então nós não sabemos intervir e a gente não entende porque que uma pessoa extremamente grave de repente fica curada e o outro que às vezes tem uma doença até mais leve não fica curado. Por que que em alguns casos há uma determinada intervenção que a gente chama de milagrosa e a pessoa fica boa e outros não? Quantos foram no Arigó e Aluguel curou? Quantos foram ao Arigó e o Arigó não curou? Quantos milhares de pais foram ao Chico Xavier e receberam mensagem dos seus filhos? Quantos milhares de pais foram ao Chico Xavier e não receberam mensagem dos seus filhos? E nós não podemos colocar dentro dessa matematicidade da vida, dentro dessa lógica, dentro daquilo que Pitágoras diz: o universo é um número, o universo é uma matemática, o universo é uma lógica.
E a gente perguntar, mas por que Deus favoreceu a um e não favoreceu ao outro? Sem a ideia da reencarnação, do karma, da utilidade da doença, nós não entendemos nada dessas coisas. E porque a gente não entende, não sabe agir. Então você ter poderes, movimentar esses poderes, sem estar numa relação divina, você pode não estar fazendo bem, você pode estar fazendo mal. Tem pessoas que entram no centro espírita, começam a trabalhar no centro espírita, passam a vida no centro espírita, durante os anos todos no centro espírita é doente e desencarna doente. Então como é que é isso? Temos que entender mais profundidade. Aí Jesus então vai explicar que não é pela árvore que se conhece o fruto, é antes de tudo o fruto bom, a árvore que dá fruto bom, como aquela árvore se comporta diante da diversidade. Por exemplo, uma pessoa dá um bom fruto, ela realiza boas palavras, ela prega boas palavras, inspirada, ela faz curas, ela expulsa demônios, coisa boa. Mas como nós sabemos que ela tem uma relação com Deus? Ela não está fazendo só porque ela tem esses poderes, mas é porque ela faz em nome de Deus, numa relação íntima com Deus, de Jesus. Nós só vamos saber diante da diversidade. E aí nós vamos saber se essa pessoa está alicerçada mesmo, firme mesmo, alicerçada no bem, na verdade, em Deus, na hora da chuva, da tempestade, da enxurrada. Ou melhor, na hora em que você é atacado pelas coisas físicas, na hora que você é atacado pelos problemas da vida, na hora que você é atacado pela doença, na hora que você é atacado pelas trevas, e todo médium e todo grande profeta é atacado, não passa nenhum aqui sem dificuldades, essa é a grande prova. Aliás, todos passam por problemas, e é aí como ele se comporta diante desses problemas. É aí que diz Jesus, e nós vimos na lição passada, é a tal da prova dos 9. A certeza não é pela qualidade do fruto, a certeza é aquele que dá um fruto de qualidade, como ele se comporta na diversidade. Na hora da luta, na hora do problema, na hora da perseguição física e espiritual, seja lá o que for, como é o comportamento dele. E repare, você pega, nós temos o exemplo da vida de Jesus. Ele passou aqui pregando: amai os vossos inimigos, fazer bem aquele que nos persegue e calunia. Bom, a gente poderia dizer assim, isso é papo de Jesus. Mas aí ele vai para a cruz. Jesus vai para a cruz, é condenado, e quando ele vai na cruz, ele age dessa forma: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Ele não fez uma palavra de ódio para ninguém, não atacou ninguém, muito pelo contrário. Então repare que na hora da cruz ele agiu com o mesmo discurso que ele tinha falado ontem, ou melhor, ele demonstrou, ele vivenciou aquilo que ele pregou. Então é na hora da diversidade que eu posso dizer, esse Jesus é bom, e a gente sabe que ele é legal, porque na hora da cruz, ou melhor, na hora da dificuldade, da diversidade, ele provou que realmente é alguém que está com Deus. Assim você pega a vida de um Bezerra de Menezes, a mesma coisa, apanhou de todos os lados e mostrou firmeza. Aí você pega a vida de Chico Xavier, desde que Chico Xavier começou, já começou com um processo, atacado pela igreja, inclusive procissões na porta da casa dele, orando e mandando os espíritos que frequentavam lá ir embora, cantar e subir, sair fora de lá. E o Chico, em toda a perseguição, até o final, até o repórter foi maldoso da revista Cruzeiro, o fotografou numa banheira, ridicularizando o Chico, botando na revista. E aí ele bota a mensagem na revista como um vitorioso, ridiculariza o Chico na revista Cruzeiro e o coloca como um vitorioso. E aí o que acontece? Quando a reportagem sai, ele vai ler o livro. Eles disseram que eles eram estrangeiros, estavam crentes que eles estavam tapeando o Chico. Na hora que ele vai olhar o livro, a dedicatória, o Emanuel bota o nome deles, é o fulano, agradecendo, aí eles ficaram com uma cara de bobo, Mas repare,
o comportamento até o fim. É na hora da dor, é na hora do problema, na hora da dificuldade, se a gente sabe se o sujeito é santo mesmo, é profeta mesmo ou não. Como é que ele age diante desse problema? Olha o exemplo de Francisco, olha o exemplo de Chico Xavier, olha o exemplo de Bezerra de Menezes, o exemplo maior de Jesus. Quer um exemplo de quem é santo? Vê se mãe faz isso. Cristo na cruz e Maria em pé. Diz o texto, ela estava em pé ao lado da cruz. E pergunta quem sofria mais, Jesus ou Maria? Ela estava em pé. Aquela dignidade de Maria é o exemplo. Como nós sabemos, quando o anjo diz Ave Maria, cheia de graça, ou melhor, cheia do Espírito Divino, como nós sabemos que ela tinha Espírito Divino dentro dela? Estava em pé na hora da cruz. Quem fica assim na hora da morte do filho, vendo o filho crucificado, apanhado, sendo debochado, ironizado, era em pé. Mas os anjos disseram que ele era o filho de Deus. Ela não ataca os anjos. O anjo disse que ela era cheia da manifestação divina. Ela não ataca a Deus, não reclama de Deus, não ataca os judeus, não ataca os romanos, nem aqueles que davam chicotada no filho, nem aqueles que cuspiam no filho, que davam bofetada no filho. Ela estava em pé, o coração, mas em pé. É nessa hora que a gente vê. Entenderam? Então é pelo fruto que se conhece a árvore. Mas nem todo fruto dá para a gente conhecer. A gente pode saber que o fruto é bom, mas como saber que há uma relação de intimidade divina? É na hora do sofrimento. Esse é o exemplo de Jesus. Aí vem o caso de hoje. É um leproso. O leproso se aproxima de Jesus. Ele estava todo tomado de lepra, da cabeça aos pés. Ele se aproxima de Jesus. E há uma referência. Primeiro ele chama Jesus de Senhor. O reconhece como a fama de Jesus corria para todos os lados. Ele o reconhece Jesus como Senhor. Ou, em outras palavras, como aquele espírito governante de Israel, ou aquele espírito protetor da religião judaica. Muito bem. O Deus do Antigo Testamento. Então o Senhor o reverencia, se ajoelha diante dele, bota o rosto no chão, mostrando aí toda a ideia de humildade, de simplicidade, toda a ideia de aceitação, toda a ideia de referência a Jesus, e diz: se tu queres, eu poderei ficar limpo. Tirem a palavra, quem está com o livro aí, a palavra cura. Não existe essa palavra no original. A palavra é limpo, limpeza. Lepra não era considerada no judaísmo doença, e sim imundície, sujeira. Tá bom? Isso é um erro de tradução. Se tu queres, Senhor, tu poderás me purificar, poderás me limpar. Agora, ele não nega que Jesus tem poder. Se ele o chama como Senhor, ele já diz que Jesus tem o poder, mas vai depender se ele quer. E nós interpretamos se ele quer da seguinte forma: eu tenho poder, mas eu faço quando eu quiser. Ora, isso não é uma atitude do santo. Diz a grande síntese de Petro-Báltico que é função do maior ajudar o menor. E aquele que ama só é feliz na manifestação desse amor. Não pode haver um amor que não queira se doar. Se ele é amor, há necessariamente a vontade de doar. O se queres é o mesmo de dizer: se ele quer, é porque ele fez uma leitura e disse, na leitura que ele fez do caso daquele leproso ou daquele homem imundo, na leitura que ele fez ou da radiografia, se pode ou não ser curado. O primeiro homem não nega que ele tem esse poder, e também não o desafia no amor, porque se ele é amor, ele manifesta a vontade, evidentemente, de querer curar. Ele só não faz se não for para benefício do homem, ou melhor, se vai romper aquilo que a própria natureza escolheu para um desenvolvimento espiritual daquela criatura. Então, esse querer se tu queres, Senhor, depende dessa radiografia. Por amor, ele sempre quer.
mas não há necessidade, não é o melhor. E quem ama quer dar o melhor. Quem ama quer dar o melhor para o filho. Tá certo? Então ele não pode, aquele que ama, fazer aquilo que o filho quer, simplesmente quando o filho não tem capacidade. Por exemplo, todo pai quer dar um dinheiro para o filho viver bem. Mas ele já sabe que aquele filho abusa do dinheiro. Ele não sabe cuidar das finanças. Então, nesse exato momento, ele não pode, tá certo? Dar dinheiro para o filho. Ele quer no sentido de amar, mas como o filho não tem capacidade, ele limita essa doação, mas sem deixar de amá-lo na extensão. É uma forma de amor. Para não piorar o caso, por amor é que eu não te dou. Entendeu? Então, no caso da lepra, não quer dizer que há em nada a falta do amor. O amor continua na mesma extensão. Eu só não quero porque eu sei que é pior para você, se você viver sem esse problema. Nós já contamos aquele caso aqui e convém repetir. Num caso de uma rapaz que a mãe se aproxima do Chico Xavier, desesperada, porque ele já tinha perdido os 2 braços, ele veio com essa dificuldade, aliás, nos 2 braços, e uma perna precisou ser amputada. E que agora o médico queria amputar a outra perna, e que ela foi desesperadamente procurar o Chico Xavier para que o doutor Bezerra desse a orientação. O que fazer? E o doutor Bezerra diz: manda amputar a outra perna imediatamente. Isso nós já contamos aqui várias vezes e é bom repetir por causa do tema que nós estamos envolvidos. Aí ela fica, mas ele já não tem uma perna, já tem dificuldade em 2 braços. E o doutor Bezerra responde através do Chico: faça. Ele já suicidou várias vezes. Se ele ficar com uma perna só, ele vai pulando e vai se atirar de ribanceira abaixo. Uma perna. Então, perder a perna é fundamental. Diz Jesus: se o teu olho for causa de escândalo, é melhor arrancar o olho e andar na vida sem o olho, porque com os 2 isso é causa de escândalo. Se a sua mão for causa de escândalo, olha, não quer dizer então que não há amor, mas dessa grande terapia da cura, da harmonização da vida, às vezes aquele problema é fundamental para você passar. É em nome do amor que se permite. Veja bem, quando o médico te faz uma amputação, ele o faz em nome do amor. Porque é melhor às vezes fazer a amputação, senão você vai ter uma gangrena, ou melhor, o desenvolvimento do câncer, ou seja lá o que for, e vai tomar todo o organismo, e a situação vai ficar toda antes. Então é em nome do amor, para o melhor é que se tira, às vezes uma perna, se tira um órgão, etc. Muito bem. Então, esse é o caso. Então ele se aproxima de Jesus, ele estava impuro, e ele começa assim: Senhor, se curva. Eu já estou unindo Mateus, Marcos e Lucas. Ele se curva, bota o rosto no chão, demonstra humildade, demonstra capacidade, reconhece que ele é o Senhor. Se reconhece que ele é o Senhor, então ele tem poder e não desafia no poder. Ele apenas diz: se queres, ou melhor, se for o melhor na tua radiografia, eu sei que eu poderei ficar limpo. Agora, como é que ele se aproxima de Jesus? Mateus dá um show de esclarecimento. É realmente maravilhoso. Nós vimos no início do capítulo 5, nós estamos no início do capítulo 8, nós vimos no início do capítulo 5, onde vai começar as bem-aventuranças, o sermão da bem-aventurança, que Jesus subiu ao monte e lá do alto pregou: bem-aventurado e tal, e pé. Agora ele desce do monte. Olha como começa Mateus: e Jesus descendo do monte. E aí, descendo do monte, uma turba, ou melhor, as turbas, as multidões se aproximaram de Jesus em grande quantidade. E agora, ele percorrendo os lugares daqui, da planície, é que ele teve então um contato com esse leproso. Muito bem. Então, vamos voltar para o caso. Subir ao monte é levar a mensagem. É subir para entender as coisas na sua grandeza espiritual. Descer do monte é encontrar leproso impuro. E somos todos nós mais ou menos leprosos, mais ou menos impuros.
tá certo? Que pode ter, não às vezes é essa manifestação da doença que é a lepra, mas tem uma outra, é impuro de qualquer jeito, é falso, é mentiroso, é arrogante, é vaidoso, seja lá o que for, tem as impurezas, é daqui do plano. Baixar a vibração para entrar em sintonia com aqueles que são comuns, ou do lugar comum, podemos dizer assim, dos terráqueos, daqueles que estão adaptados aqui, logo com imundos. E ele se aproxima de Jesus, reconhece a sua grandeza e diz: se tu quiser, eu poderia ficar livre. E diz Jesus, e diz a passagem, que Jesus o tocando, e Jesus o tocando disse: quero. E ele imediatamente ficou limpo. Agora, por que Jesus o tocou? Isso é o Levítico, capítulo 5, versículo 3. É um livro da Bíblia de Moisés, o terceiro livro de Moisés, Levítico, capítulo 5, versículo 3. É proibido tocar no leproso. E Jesus tocou. Então, ele desobedece à interpretação da Torá. Ele faz isso. E por que ele o faz? E qual a necessidade que há em tocar? E é muito interessante agora nós começarmos a examinar isso. Porque tocar é um grau de aproximação, de intimidade muito interessante. O toque mostra essa intimidade. E principalmente onde há excesso de desprezo, que era o caso da lepra, enquanto o sujeito era radiografado de leproso, ele já não podia ficar na sua residência, nem na comunidade, nem entrar no templo. Eram as 3 comunidades do ambiente: a residência onde ele vivia, com a família, com a esposa, ou a cidade, a localidade em que ele vivia, e a tenda da reunião, onde era o templo, onde ficava a sinagoga. Ele não podia ficar nessas 3 localidades, ele tinha que sair da cidade, ficar afastado, ficar no deserto, ficar abandonado. Ele era levado ao sacerdote, o sacerdote reconhecia que ele estava nessa doença e ele era excluído, acabou. Porque era claro pela doença que ele era um imundo, e o imundo para o judeu, nesse caso, era alguém que pecou, alguém que abusou da lei, alguém que errou e logo estava em pecado. A lepra é um castigo. Eu não estou dizendo que a lepra é isso, tá certo? Hoje a lepra tem cura, tem remédio. Estou dizendo naquela época. Como é que era? Para o sacerdote analisava, via que o sujeito então tinha lepra, e para ele então ele era um imundo. Por quê? Porque ele pecou, porque ele errou perante a lei, ele errou diante dos mandamentos divinos e estava recebendo castigo. E porque ele era alguém que notoriamente pela lepra tinha desobedecido a lei, ele não podia viver no meio daqueles que obedeciam a lei, tinha de sair fora e era expulso. Então era alguém que era excluído, porque o saduceu, o publicano, no caso Zaqueu, ele vivia no meio dos judeus, ele era judeu, vivia no meio dos judeus, e os judeus não falavam com ele, porque ele era cobrador de impostos e se relacionava com os publicanos. Ou melhor, se relacionava com outros publicanos e com os romanos. Então o judeu não gostava dele, o judeu não conversava com ele. O judeu virava, quando ele passava, virava o rosto, cuspia e dizia: raca, cabeça sem miolo. Mas ele vivia ali em sociedade. Mas se tiver lepra, não pode viver. O leproso é pior, tem que se afastar e viver afastado em outra localidade. A situação é gravíssima. Muito bem. Agora diz a lei, é tão grave, está lá no Levítico, no capítulo 5, versículo 3, que não pode nem ser tocado. E se a pessoa não pode ser tocada, Jesus vai e o toca. Toca nele, para mostrar intimidade. Você que é tão desprezado, eu não te desprezo. Aí você fala assim: mas Jesus tocou para curar. Não há necessidade do toque para cura. No passe que a gente dá, necessariamente há toque. Não há toque. Não é isso? Aquela outra série de passagens, nós vamos ver isso nesse estudo que nós estamos fazendo daqui, acho que é até a próxima palestra, que é o caso do centurião. Se aproxima de Jesus, o servo dele estava doente, o Senhor cura o meu servo, mas eu não sou digno que você entre na minha casa.
diga uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus, com a distância, disse: vai, que o teu servo está curado. Não houve toque. Então, qual é a necessidade do toque? Vamos lá. O toque, antes de tudo, é uma ideia de aproximação, de intimidade. Você que é tão desprezado, não te despreza. Jesus logo começou a ensinar, desde daquela época, que leproso não deve ser discriminado. Merece o toque quando se age em nome de Deus, quando se age para o bem. Não é agora por causa disso que nós temos que ficar pegando o leproso, agarrando o leproso, beijando o leproso. Não, é tudo aquilo que você fizer em nome do bem, seja lá para o doente que for, aí é nesse exato momento que as coisas devem ser feitas e podem ser feitas. Jesus o toque. Nós já vimos aqui quanto o toque é bom, né? Existe uma escola argentina que predomina, de psicologia, que predomina o toque, é a análise transacional, né? E pelo toque as pessoas ficam curadas, as pessoas se sentem melhor, né? Um exemplo claro, eu vou fazer isso aqui com o nosso stand, e aí vocês logo vão entender. Olha bem, eu chego num ambiente, eu sou apresentado no stand, eu vou dizer: muito prazer, né? A pessoa me apresenta o stand, então isso aqui é o Jordão, foi muito prazer. Vamos lá, tudo bem? Naquela mão molhada. Automaticamente o outro pensa que essa pessoa não tem consideração por mim. Tá certo? Não tem consideração. Você não toca na pessoa, você não abraça, ou então vai abraçar, ficar todo duro, engessado, não quer, sabe, se acostumar, não quer. Não é? Também não vou fazer, que nem houve lá no centro na segunda-feira, eu estava lá mexendo no computador, não aparece São Jorge, lá, fazendo São Jorge sobre o exercício. Eu estava mexendo no computador, de repente escutei aquele barulho de palmas, e eu falei assim: mas ainda nem começou palestra, nem a taxa está cantando, o nego já está batendo palma, quem foi? Não era, eram duas pessoas que se encontraram, estavam batendo nas costas. Não é também nesse sentido, nós não vamos chegar e blá 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 blá. Mas o toque é uma ideia de carinho, de aproximação, de respeito, né? Beijar o outro, abraçar o outro, isso é muito importante. E olha como Jesus valorizava as crianças: vinde a mim as criancinhas, todos. Né? E como a criança gosta de tocar, e como isso é importante, principalmente no carente. Como o carente gosta de tocar, de abraçar e de beijar. Você visita um orfanato, você vai ver como as crianças, mais do que o presente que você leva para ela, mais do que o doce que você leva, ela quer ficar te agarrando, te chamando de tio, de tia, pegando na tua saia, pegando na tua calça, te abraçando, te pegando, te encostando. Há uma carência de aproximação, de intimidade. E Jesus já começa dessa forma, dizendo assim: ninguém merece ser discriminado. Ainda mais que ele vem nessa colocação: se tu queres, Senhor. Eles querem ser limpos. E diz o texto que imediatamente o homem ficou limpo. Muito bem. A cura foi instantânea. Nós aqui não vamos ficar explicando fenômeno parapsicológico de como que uma cura é feita instantaneamente. Já estamos partindo do pressuposto que nós sabemos que Jesus tinha poder, um poder imenso, e que faz assim. Quem quiser, existe uma infinidade de livros de curas espirituais, mas um mundo de livros de curas espirituais que tentam dar as mais variadas explicações para de como essas energias se movimentam e como essas curas são feitas. Bom, apenas houve uma limpeza instantânea. O homem ficou limpo instantaneamente. Acabou. Aí agora Jesus então diz para ele, o proíbe determinantemente. Olha a expressão como está no texto: determinantemente, mas fala com firmeza: não saia falando isso para ninguém, não saia anunciando isso para ninguém. Vai ao sacerdote, se apresente ao sacerdote. Isso era da lei, está no livro do Levítico, capítulo 14. A primeira coisa que um leproso tinha de fazer, primeiro, quando começava a aparecer a doença, era ir ao sacerdote. O sacerdote faz análise e vê que era doença, manda ele para fora da cidade. Se lá fora
ele melhorar de alguma forma, ficar curado, não importa qual for o motivo. Se ele ficar curado, ele tem que chamar o sacerdote. Ele não pode entrar. Ele vai chegar no máximo de aproximação. O sacerdote vai até lá e vai analisar. E se notar que ele está curado, é aí que ele entra. Então, de Jesus, isso. Sem negar em nada a lei, vai procura o sacerdote, se apresenta a ele. E como existe um ritual de purificação para você agora viver na cidade, e um ritual também de reintegração na sociedade, primeiro um ritual de purificação e depois um ritual de integração na sociedade, para passar a ser um dos filhos da cidade, da comunidade. Então, cumpre tudo que Moisés manda, ou que a lei manda, para que sirva de testemunho para o sacerdote. Então, aqui, só isso daqui já demandaria uma palestra inteira. Jesus manda ele cumprir tudo que a lei mandava, dizer para o sacerdote, dizer o que Deus fez, não diz que foi ele, manda dizer, não me cita, não conte isso para ninguém, vai ao sacerdote, diz que foi o plano espiritual, foi Deus quem agiu, que te curou, se apresente a ele, cumpra tudo que a lei mandar, e isso vai dar força, testemunho, você vai ser um exemplo para o sacerdote. Isso significa que os sacerdotes são sacerdotes da boca para fora. Sacerdotes que vacilam na fé, sacerdotes que não têm certeza, sacerdotes que às vezes esquecem que Deus atua, que Deus se manifesta, que casos perdidos podem ser recuperados, fenômenos espirituais acontecem, fenômenos de cura acontecem, expulsar espíritos atrasados acontece. Ou em outras palavras, tem muito sacerdote aí que está frio, está materializado, está na rotina só das leituras, dos rituais, de ficar repetindo as coisas, repetindo missa, ou repetindo palestra, ou repetindo discurso, ou fazendo os fenômenos mais variados, e esquece que Deus continua atuando, e que os fenômenos divinos estão aí. São homens que agora chegaram numa tal situação que vive mecanicamente da religião, olha só, vive mecanicamente da religião e esquece que Deus atua, que as forças espirituais atuam, que os fenômenos espirituais atuam. Olha como a igreja existe hoje para chamar alguém de santo. Quantas provas, quantos milagres. Primeiro para a beatificação, depois da beatificação tem que continuar havendo mais outros milagres, fenômenos, muito bem provados para ver a santificação. Há todo um processo primeiro para saber se a pessoa, como é que era a vida dela. Depois um processo que tem que ser acompanhado de milagre para ela ser beatificada. Depois continua um processo para saber se ela vai ser santificada, que tem que ser acompanhado de mais fenômenos. Porque fenômeno é como se estivesse dizendo assim, sacerdote, está vendo? Deus existe, está vendo? O espiritual existe, está vendo? As coisas espirituais acontecem. Então Jesus fala, dá esse caminho para ele. Vai lá, procura o sacerdote. A lei manda isso, está no Levítico capítulo 14. Depois, mostra para ele que você está curado. Terceiro, cumpre tudo aquilo que a lei manda e que o sacerdote vai ter que fazer, que foi aquilo que Moisés recomendou. E o sacerdote vai ter que fazer todo o trabalho de purificação. E agora, aí sim você será reintegrado. Agora não fale do meu nome, não fala que fui eu, não anuncie isso. Ora, mas é aí que está uma das maiores provas do tal fruto que se conhece a árvore. Lembra que nós começamos a palestra assim? Ora, mas se você tem essa capacidade de se aproximar do leproso, de tocar nele, ele ficar curado instantaneamente. E aí você diz para o leproso, não conte que fui eu. Quer dizer, é o tipo do médium curador que ele não quer aparecer. Não diga que foi eu. E é interessante que o ex-leproso vai fazer isso. Mal que Jesus virou as costas, ele começou a anunciar para todo mundo o que Jesus fez. A fama de Jesus vai ficar tão grande
E aí Jesus podia nadar no prestígio, nadar na honra, nadar no reconhecimento. Porque ele fez, ele mostrou que ele ficou curado e agora poderia trazer louvores para Jesus. A fama de Jesus foi tão grande, diz o texto, e Jesus foi para o deserto, foi para um lugar ermo, nem poderia ficar no meio do público, porque era uma multidão imensa querendo ficar curado. Primeiro, aquela tal ideia do querer, nem sempre ele ia poder curar todo mundo. Segundo, a missão dele era de 3 anos, e não ia dar para curar todo mundo. Mais ainda, não era para isso que ele veio, necessariamente. Mais importante do que curar leproso é ensinar o sermão do monte, é ensinar o caminho das pedras, é ensinar o caminho da evolução. Porque você pode ficar limpo da lepra e daqui a pouco voltar a pecar outra vez. Ter o conhecimento da lei, cumprir a lei e não errar mais. Era tanta gente, Jesus foi para o deserto. Olha a prova de que ele não queria aparecer. Mas, além de ir para o deserto, a multidão continua atrás dele. Aí diz Lucas, olha o que fala o Evangelho de Lucas no último versículo. A gente tem que... Eles poderiam dizer assim, mas são 3 textos iguais, Mateus, Marcos e Lucas. Mas cada um dá um detalhezinho. Lucas vai além e diz assim, e ele, porém, retirava para o deserto e orava. Além de se afastar da multidão, porque o caso não era de aparecer, o caso não era do aplauso. A gente sabe que o aplauso das massas é inversamente proporcional ao valor, né? E mais ainda, além da multidão ir atrás dele, ele ainda ensinou outro caminho. Se vão assim atrás de vocês, se a tua fama crescer, comece a orar para não cair em tentação, para não ser tomado pela vaidade. Pede a ajuda de Deus para te fortalecer. Aqui esse ensinamento do médium é maravilhoso. É muito interessante quando eu estou em palestra e as pessoas se aproximam, Jorge, e como é que eu faço? Eu quero ser médium, eu quero desenvolver minha mediunidade. A gente fala, a primeira coisa que tem que fazer, vai fazer caridade, vai ler o livro dos médios, lê o livro dos médios, relê o livro dos médios, nunca mais você vai deixar de ler o livro dos médios. Quando ele acabar, você volta e sempre o livro dos médios e vai estudar o Evangelho. E mais, o que você vai fazer? Vai começar a fazer caridade, vai fazer bolo, vai dar passe, vai visitar doente em favela, vai dar banho em doente, vai limpar a fralda de neném, vai limpar a fralda de velhinho, vai trabalhar, vai fazer caridade. Aí a reunião mediúnica sai fora, esquece isso. Depois você fizer caridade, você lê o Evangelho, estudar a mediunidade, vai começar a dar passe, etc. Aí depois você vai para a reunião mediúnica. Mas eu tenho uma mediunidade ostensiva, eu vejo espírito, os espíritos se manifestam. Bom, então você vai na reunião mediúnica, realmente está acontecendo isso. Se é ostensivo, mas você não vai trabalhar lá na reunião mediúnica, já sentar lá na mesa, receber o guia, menos. Você vai para lá, vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, vai estudar o Evangelho, vai estudar o livro dos médios, gradativamente é que você vai começar a se entregar na reunião. É isso. E se você ficar vendo espírito assim a toda hora, você não tem que ir para a reunião mediúnica, você tem que ir para a reunião dos obsessão. Não vai ficar vendo espírito assim toda hora. Espírito de luz. Esse espírito de luz você não se incomode com isso. Você tem que ler, vai ler o livro dos médios. Você precisa ler o livro dos médios, acabou. Depois de ler o livro dos médios, o espírito de luz vai dizer o que você tem que fazer. Não é de luz, então você não tem que frequentar lá. Você tem que, os espíritos de astral têm que ser chamados para ser tratado. Tudo é vaidade, o sujeito quer aparecer. Eu quero escrever, por que eu quero ser médico? Porque eu quero receber mensagem, escrever livro, mas já tem tanto livro de mensagem do Chico Xavier para que eu quero escrever mais um. Veja atenção, tu já quer começar assim, escrevendo livro de mensagem? Menos. Então vamos lá para o negócio de curar. Mas eu tenho mediunidade pura, eu posso curar. Então você quer curar? Vai dar passe doente no hospital no domingo. Uma boa maneira para que tenha é isso. Vai estudar um livro de passe, vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, vai dar passe doente no hospital, em leprosário, em manicômio. A pessoa, porque eu tenho poder de cura. Menos. Eu tenho que servir.
do Evangelho. Você tem poder de cura, não conta para ninguém, fica quietinho. Visita um hospital e não fala para ninguém que você tem poder de cura. Fica lá no corredor, passeando, no domingo, senta numa cadeira, toma uma aguinha gelada, um suquinho de laranja, fica dali mandando ectoplasma para curar os doentes. Qualquer um. Ah, mas eu quero ir lá no quarto, quero fazer assim, quer aparecer, tu não sabe nada disso. E que negócio é esse de entrar no hospital? É uma coisa meio simposa, entrar no hospital e ficar dando passe de virado para cima, para trás. Às vezes você está desrespeitando até enfermeiro e médico, que não entende nada daquilo. Ficar naquele balé sem entendimento. Tem que ter respeito pelo médico, tem que ter respeito pela enfermeira, tem que haver até um consentimento, dizendo, olha, é da religião daquele paciente. Será que nós podemos aqui fazer uma prece e uma energia? Aí o médico vai concordar, às vezes até ele fica ou ele sai. Você vai compreender. Então, tem que respeitar a religião dos outros, tem que respeitar o hospital. O professor Petrubaldi disse que a coisa que ele mais gostava era visitar o hospital. E não ficava contando para ninguém que tinha unidade de cura. Nunca contou. Nunca nós vimos que o balde curou isso, curou aquilo. Aprendeu com Jesus. Ah, surgiu o fenômeno. Vai para o deserto, se afasta. O que eles mais querem para a televisão. O sujeito tem esse fenômeno, ele quer ir para a televisão. Ele quer aparecer. Aí todo mundo fala assim, ah, mas isso é para divulgar a doutrina. É nada para divulgar ele. Se fosse para divulgar a doutrina, ele chega para lá e falava do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque mais importante do que curar qualquer tumor é ensinar para as pessoas o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai lá para mostrar um negócio do tumor. Uma coisa ridícula. Então vai médio na televisão, que tira o sapato, corta a pessoa, pega a raspa do sapato e joga na ferida. Isso é um desrespeito ao médico, isso é um desrespeito à população. E dizer que a medicina espiritual aceita isso? Está errado. Nós conhecemos um médico de efeitos físicos, a Caridade pede, para não declarar o nome, e que veio aqui no Regeneração, e que veio em tantas instituições, e que não saía dos teatros, e que tanto para a televisão, morreu de uma forma violentíssima. E é interessante que a primeira vez que ele veio aqui, está o doutor Roberto de Prova. E o que ele pediu ao doutor Roberto, por as ligações do doutor Roberto com a média Ivone do Amaral Pereira. Me leve a Ivone, me leve a Ivone. A Ivone vai reconhecer a minha. Roberto, não vai. Olha, eu conheço a dona Ivone. A dona Ivone Espírita, ela vai cair em cima de você, ela vai dizer que você quer aparecer, ela vai te dar uma bronca, vai te botar no teu lugar. Ele, não, aí fugiu do Roberto, arrumou uma pessoa, foi lá, pronto. Não precisava ir com o Roberto, a Ivone eu quero, com ou sem Roberto, graças a Deus. E deu-lhe uma coisa, não obedeceu a Ivone, e foi para teatro, e foi para isso, e foi para aquilo, e morreu de forma violentíssima. E não é nem pela morte em si, porque qualquer um pode morrer daquela forma. Mas é a forma de tratar a mediunidade. Não é nem pela morte violenta. A morte violenta qualquer um. Até Jesus teve uma violenta. Então isso também não é... as minhas palavras não foram felizes. Só nisso. Eu quero dizer que foi violenta a situação em que ele vivia. Porque não cumpria aquilo que é da mediunidade. Mediunidade, todo mundo orientou. Ele era de uma instituição religiosa no Nordeste que fazia o estudo do mesmo evangelho que a gente faz. Ó, os 4 evangelhos de Cristo. Lá está, na entrada da instituição, estudo metódico do evangelho. Ele começou assim. Guiado pelo presidente da instituição, um homem da melhor qualidade, que sabia de evangelho e orientando para o evangelho. Como é que eram os trabalhos de cura que ele deveria realizar? Dentro do centro espírita, com horário pré-determinado, com o estudo do evangelho. Dentro do estudo do evangelho. E depois do estudo do evangelho, vinham os trabalhos de cura com hora marcada. É 1 hora de trabalho, é 1 hora e acabou. Ah, não, mas é porque tem tanta gente que se quer curada e aí por causa disso você sai da indisciplina. Começa meio-dia e vai parar às 6, 7 horas da noite, 10 horas da noite. Está aqui. Tem tanta gente para ser curada, então que entregue para Jesus, né? Ele é o governador do planeta, ele pega e cura. Você tem que ter disciplina. Como é que é um médico do hospital? Ele não tem horário, não tem disciplina, não tem. Aqui também, o médium também tem que ter. E aí nós não podemos botar na frente que a coisa mais importante
é cura. A coisa mais importante é o Evangelho. Não há nada, em termos de centro espírita, mais importante que o Evangelho. Então nós fazemos música de abertura numa reunião mediúnica. E aí nós temos os corais, os centros espíritas, nós temos os músicos mais abençoados. Agora nós temos aí a Natasha Pequena, uma voz abençoada. Mas o tema é a palestra. Acabou. Não pode inverter as coisas. Mas ela vai fazer uma apresentação musical. Então é a apresentação musical. É um outro horário, é o horário da palestra. Fora da palestra, ela faz uma apresentação musical. 1 hora, 2 horas, como um show. Mas a palestra, a prioridade é a palestra. Não tem nenhuma música que supere a mensagem de Jesus, senão Jesus viria com música. Não pode. Então a Natasha vai se apresentar. Veja como foi maravilhoso lá na Tenda Jorge, na Sociedade Espírita Jorge. Apresentou 3 músicas, depois apresentou a Ave Maria, preparou o ambiente, palestra, Evangelho, vida de São Francisco, vida de São Jorge. Como é que é a vida que nós temos que viver? Então nós não podemos inverter. Na hora que a gente quiser inverter, é isso que é Espiritismo, não é. Uma pessoa pode cantar aqui 2 horas, não é Espiritismo. Pode fazer pintura, não é Espiritismo. Mas eu pinto quadro, é Picasso, pode ser quem for, pode ser Jesus. Não é Evangelho. Mas o médium tem que ir no centro espírita? Tem que estar no centro espírita, num horário separado, de outra reunião, com uma leitura do Evangelho dentro do centro espírita, humildade, reconhecimento. O problema gravíssimo com relação a dinheiro tem que ser controlado. E ele realizar o trabalho dentro do centro espírita como médico qualquer, com disciplina e horário. E qual é o tempo que tem que estar? É a tarde toda. Palhaçada. Não existe mediunidade a tarde toda. Não está nem no Evangelho. Olha no caso de cura. Curou. Jesus foi para o deserto e o que ele fez? Orou. Então, exemplo. Não adianta. Jorge Dama não vai falar aqui diferente. E eu peço que me ajude para não falar diferente do Evangelho. Agora, se isso não é o que está aqui no Evangelho, vocês me dizem. Então, isso é de uma forma clara. A mensagem é de libertação. Agora, todas essas coisas existem. E aí, quando você vê uma pessoa fazendo aquela cura maravilhosa, fazendo aquele fenômeno maravilhoso, fazendo aquela música maravilhosa, é mais ou menos isso que Jesus vai mostrar para o sacerdote. Para o sacerdote, o diretor do centro espírita, aquele que anda esquecido do Evangelho, que o plano espiritual existe. Vai mostrar para o presidente do centro espírita que ninguém canta assim como uma menina faz, como a Natasha, sem ter influência espiritual. Para que a casa, então, tome jeito e faça o seu compromisso, que é o Evangelho. Aquele médium vem aqui que pinta assim e tal, então é porque os espíritos existem. Então, vai estudar o Evangelho. E para quem? Para aquele espírito, desde Francisco de Assis. Francisco de Assis pegar o médium que for, tá certo? É hora do Evangelho que Francisco de Assis sente para estudar o Evangelho. Bezerra de Menezes que sente para estudar o Evangelho. Mas eu estou incorporado de Bezerra. Sai Bezerra, senta na cadeira que agora é hora de ler o Evangelho. E ele vai sentar. E não vai dizer que isso não é palavra do doutor Bezerra. Porque o médium disse para ele na primeira comunicação: fala, Bezerra, eu estou contigo, quero ser o último nessa caravana, tome a palavra e fale, diz o doutor Bezerra. Mas como? Hoje não é o estudo das doenças da Quinta-feira Santa do Evangelho? E leem o Evangelho, depois Bezerra fala. Está lá na comunicação do médium Frederico. E por isso que o doutor Bezerra diz no livro Tragédia de Santa Maria, um dos maiores médios da revelação espírita no mundo em todos os tempos. Primeiro o Evangelho. E ele fala nessa mesma mensagem que ele vai receber ali, ou melhor, que ele vai ditar ali: pedirei a Jesus, e Jesus há de conceder, como eu queria estar aqui com os meus amigos estudando o Evangelho. E pedirei a Jesus, ele há de conceder, que ficarei estudando o Evangelho com vocês. Isso foi no dia 12 de abril de 1900. Quando foi em junho de 1936, Chico Xavier veio pela primeira vez no Rio. Tinha passado 36 anos. Se vai se manifestar Bittencourt Sampaio pelo Chico Xavier, a primeira vez que ele entra no Grupo Ismael. Estava terminando o estudo do Evangelho. O Grupo Ismael não pode viver sem o estudo do Evangelho. É aquilo que vocês já foram orientados. Volta para a primeira página.
mensagem do Chico por Viver São Paulo. É isso. Eu estaria estudando com vocês. Pronto. E não tem essa. Por enquanto você não chega a Jesus, todo mundo. Eu recebo o Francisco de Assis. Então ele senta e vai estudar o Evangelho. Agora é a hora da palestra do Evangelho. Acabou. Não tem médium que for. Não tem médium que for, fenômeno que for, nada que for que substitua o Evangelho. Ficou claro? Então Jesus fala isso e diz para o leproso: vai, se aproxima lá do sacerdote e fala para ele: olha como é que você está. Aí o sacerdote foi lá e reconheceu. Eu trouxe até o livro aqui, eu vou pedir o stand já para ler para vocês entenderem como é que as coisas funcionam. Eu vou fazer uma pequena explicação para vocês entenderem depois a leitura, porque a leitura eu trouxe de um próprio livro judaico, da época, daquela época, tradução de judeu, obra lida em sinagoga, para não haver nenhum problema de deturpação. Eu trouxe a Torá aqui para vocês. Mas eu vou dar algumas explicações, porque é uma leitura um pouco extensa. Eu sei que essa leitura não vai fazer muito efeito para vocês, mas vai fazer efeito para depois quem quiser estudar na gravação. E aí é importante. Mas era assim. Anunciaram então para o sacerdote que havia alguém que era leproso e que estava curado. O sacerdote foi até lá e reconheceu, fez um exame. E na hora que fez o exame já começa então ver que o homem ficou curado. Mas ele não pode ser integrado ainda. Ele tem que passar por um ritual. Tinha de trazer 2 aves sem mancha, isopo, que é uma planta que dá um óleo, é coloridinha e dá um óleo, ela é medicinal. Trazer carmesim, ou melhor, lã avermelhada, e trazer um pau de cedro. A lã é para avermelhada da ideia de vida, de sangue, né? Diz o livro do Levítico que o sangue é a alma do corpo. Então, por isso, até que os adventistas lá, eles não gostam de transfusão de sangue e tal, mas isso é uma outra história. Então, o carmesim para dar a ideia de vida, era a lã, para poder absorver o líquido. O isopo dava a ideia de humildade, o pau de cedro é a vaidade. Tem que ser reto, sem vaidade. E o isopo dava a ideia, então, de humildade. Pegava a ave, botava numa bacia com água viva, com água corrente, matava uma das aves, colocava ali o pau de cedro, colocava o carmesim, colocava o isopo, junto com a ave morta, e pegava outra ave viva e colocava ali aquela mistura. E soltava a ave morta para o deserto. Perdão, desculpa. A ave viva para o deserto. Agora dá a ideia de que aquela que morreu e aquele sangue, e aí misturado com o isopo, o carmesim e o pau de cedro, quer dizer, símbolos da humildade que ele tem que ter, símbolos de não ser, de tirar a vaidade dele, misturado então com o sacrifício que ele fez, ficou morto, toda aquela coisa contaminada que está ali, ou melhor, fluidicamente impura, que foi misturado naquela ave viva, a ave viva como que apanou aquele fluido, que parece ser magia pura, apanou como se fosse aquele fluido impuro, e ele é soltado para o deserto, manda ele embora, quer dizer, como se ela fosse embora e vai levar a impureza para lá. E ele ficou aqui puro. Aí ele pode entrar na cidade. Primeiro, tinha de tirar a roupa, lavar a roupa e raspar todos os pelos observados. Raspar o pelo da cabeça, sobrancelha, bigode, barba, raspar os pelos das pernas, raspava o pelo, lavava a roupa e entrava na cidade. Eu falei para vocês que a cidade era dividida em 3 ambientes: a casa que se mora, o ambiente da cidade em si, o local do templo, ou a tenda da reunião. Ele não podia nem ir para casa nem para a tenda da reunião, ele podia ficar andando pela cidade. Agora, depois desse ritual, no 7º dia, ele tinha de se lavar mais uma vez. Se lavar. Depois de se lavar, cortava os pelos todo outra vez. Lavar a roupa outra vez.
se aproximar do sacerdote com 2 cordeiros e uma ovelha sem mancha de 1 ano, mais uma quantidade de farinha e de azeite. Misturava azeite com farinha, pegava um dos cordeiros e ia sacrificar, que era o sacrifício do pecado, da culpa. Depois ia sacrificar um outro cordeiro, o sacrifício do pecado. O primeiro é porque ele abusou da lei. O segundo é porque agora ele quer pagar. E o terceiro é que agora ele quer ser integrado ao sacrifício pela elevação. Por isso são 3 animais. Eles eram sacrifícios. E tinha que levar azeite e farinha, em boa quantidade. O sacerdote vai pegar aquele sangue do animal que foi sacrificado, nas 3 situações, e vai colocar na orelha direita dele, na cabeça. Depois no polegar da mão direita, depois no dedão do pé direito. É a ideia de ação, de movimento. O pensar, o fazer e o agir. Cabeça, mão e pé. Tudo envolveu por causa do pecado. Agora começa o trabalho de purificação na ação dele. Lembra que eu falei que lepra tem a ver com algo de errado que fez. Por isso que vai mexer com as 3 instâncias. Cabeça, mesmo no ouvido, no sentido de que ouviu mal, interpretou mal a lei divina, então é necessário limpar bem os ouvidos. Aí, cabeça, mão e pés. Com a mão esquerda, o sacerdote vai colocar o azeite que ele trouxe e vai colocar nas pontas do dedo do homem. Vai espargir no templo 7 vezes. Depois de espargir no templo 7 vezes, vai pegar o óleo e colocar aquele azeite na orelha dele, nas mãos e no pé, dando a ideia de que agora ele vai ter uma ação do azeite que passou pela trituração e que é o óleo do sacrifício, e que agora ele está preparado para uma ação boa. Muito bem. E vai pegar o resto do óleo que sobrou e colocar na cabeça, no sentido de que agora ele está ungido, ou melhor, ele está outra vez com o Espírito do Senhor. E aí ele pode viver no templo, na cidade. E agora ele vai poder frequentar o templo, vai poder frequentar a casa, e dando a ideia de poder ter relações sexuais com a esposa, voltar a frequentar a casa e tudo será integrado. Então são 3 sacrifícios. Um para a culpa, outro para o pagamento da culpa, né, o pecado, e o outro para a elevação, que seria a integração. Toda essa ideia passa pelo seguinte: o morrer é no sentido de acabou, e o outro animal é no sentido de ressuscitou. Em outras palavras, é a morte e a ressurreição. Ou, que nós entendemos, o espírita, é a reencarnação. Nascer e morrer é o processo de purificação. Quando a gente reencarna impuro. Quando a gente desencarna é para sair daqui mais puro do que quando entrou. Essa é a ideia. A ideia da reencarnação é a gente sair melhor do que quando entrou. Reencarnação é purificação. Esse é o processo que eles vão ali para o ritual. Por isso que a palavra sacrifício ou oferenda tem a ver com aproximação. Nós vamos fazer isso para nos aproximar daquilo que aconteceu com Jesus, que também foi um cordeiro em que ele mesmo foi imolado, ou melhor, que ele mesmo aconteceu com ele, e assim, para termos uma aproximação, temos que levar uma vida semelhante a ele. Daí os sacrifícios dos animais. Isso evidentemente que nós estamos há séculos antes do cristianismo, então por isso essa linguagem assim ainda tão densa. Eu vou fazer a leitura do texto para vocês, que é muito importante, e o Stênio vai fazer. Ela é um pouco cansativa, mas vai ficar, ela é importante porque vai ficar na gravação para depois quem quiser estudar. Ainda mais que nós trouxemos a própria Torá, a leitura direta feita na sinagoga dos judeus. Tá certo? Então nós não vamos ter nenhuma outra palavra que não seja aquela mesmo da tradição do judaísmo, sem nenhum tipo de interpretação. Então nós vamos ler praticamente o capítulo 14 todo do livro Levítico de Moisés. Como é um livro judaico, a leitura ela é ao contrário. Em vez da gente abrir o livro da direita para a esquerda, é da esquerda para a direita. É o contrário ali. Tá bem? O Stênio vai fazer isso para a gente. Levítico 14. Porção semanal mensurável. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso no dia de sua purificação. Ele deverá ser trazido ao sacerdote.
E sairá o sacerdote fora do acampamento, e verá o sacerdote, e eis que foi curada a chaga da lepra do leproso. E ordenará o sacerdote, e tomará para aquele que vai ser purificado 2 pássaros vivos, puros, e pau de cedro, carmesim e sopro. E ordenará o sacerdote, e decorará o pássaro num utensílio de barro sobre águas vivas. E o pássaro vivo tomará, e o pau de cedro ao carmesim e ao sopro, e os molhará juntamente com o pássaro vivo, no sangue do pássaro degolado, sobre as águas vivas. E aspergirá sobre aquele que se há de purificar da lepra 7 vezes, e o purificará. E soltará o pássaro vivo sobre a face do campo. E lavará aquele que se há de purificar suas vestes, e raspará todo o seu cabelo, e lavar-se-á nas águas e se purificará. E depois entrará no acampamento e habitará fora de sua tenda 7 dias. E ao 7º dia raspará todo o seu pelo, sua cabeça, sua barba e suas sobrancelhas, e todo o seu cabelo que está à vista raspará, e lavará suas vestes, e lavará sua carne nas águas e se purificará. E no 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma ovelha da idade de 1 ano, sem defeito, e 3/10 partes de uma efá de flor de farinha, de trigo, como oração, amassada no azeite, e 1 ló de azeite. E fará apresentar o sacerdote que faz a purificação ao homem que se há de purificar. E a estas coisas diante do Eterno, na entrada da tenda da reunião. E tomará o sacerdote um dos cordeiros e oferecerá no sacrifício de delito, com o óleo de azeite, e fará com eles o rito da tefá diante do Eterno. E devorará o cordeiro no lugar em que se devora o sacrifício de pecado e a oferta de elevação, no lugar da santidade, pois a oferta de pecado é como a de delito para o sacerdote. Ela é santidade de santidades. E tomará o sacerdote do sangue da oferta de delito, e porá o sacerdote sobre o lombo da orelha direita daquele que se há de purificar, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar de seu pé direito. E tomará o sacerdote no ló de azeite, e deitará sobre a palma da mão esquerda, e molhará o sacerdote seu dedo, indicador direito, no azeite, que está na sua palma da mão esquerda, e aspergirá no azeite com seu dedo 7 vezes, diante do Eterno. E do restante do azeite que está na sua palma, porá o sacerdote sobre o lóbulo da orelha daquele que se há de purificar, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar de seu pé direito, por cima do sangue da oferta de delito. E o resto do azeite que está na sua palma, o sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que se há de purificar. E o sacerdote tirará por ele diante do Eterno. E oferecerá ao sacerdote o sacrifício de pecado, e perdoará por aquele que se há de purificar de sua impureza, e depois decolará a oferta de elevação. E o sacerdote oferecerá a oferta de elevação e a oração no altar. Eis que hará por ele o sacerdote, e será purificado. E se ele for pobre, e as suas posses não lhe permitirem, tomará o cordeiro por oferta de delito, para fazer o rito do pelufá, a fim de espiar por ele, e 1/10 parte de efá de flor de farinha de trigo, amassada no azeite por oração, e 1 ló de azeite, e 2 rolas, ou 2 pombinhos, conforme as suas posses permitirem, e será um por oferta de pecado, e outro por oferta de elevação. E os trará no 8º dia
dia de sua purificação ao sacerdote, a entrada na tenda da reunião diante do Eterno. E tomará o sacerdote o cordeiro da oferta de delito e o óleo de azeite. E o sacerdote fará com eles o rito da paz diante do Eterno. E degolará o cordeiro da oferta de delito, e tomará o sacerdote o sangue da expiação, e porá sobre o lóbulo da orelha esquerda daquele que se há de purificar, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E do azeite derramará o sacerdote sobre a sua mão esquerda, e assim aspergirá o sacerdote no seu dedo de cartão direito, do azeite que tem sobre sua palma esquerda, 7 vezes diante do Eterno. E porá o sacerdote do azeite que tem em sua palma sobre o lóbulo da orelha direita, daquele que se há de purificar, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, no lugar do sangue do sacrifício de delito. E o resto do azeite, que tem na palma da mão, o sacerdote porá sobre a cabeça daquele que se há de purificar, para expiar por ele diante do Eterno. E oferecerá uma das rolas, ou um dos pombinhos, conforme as suas posses lhe permitirem. Assim como as suas posses lhe permitirem, um por oferta de pecado, e outro por oferta de elevação, juntamente com a oblação. E expiará o sacerdote por aquele que se há de purificar diante do Eterno. Esta é a lei daquele em que está a chaga da lepra, e cujas posses não lhe permitem trazer o que diz respeito à sua purificação. No Deus, isso era o Antigo Testamento. Era, não é? Isso era o que o sacerdote tinha que fazer para realizar uma prova de cura. Olha só quanta coisa. Que diferença de quando a gente está estudando o Evangelho, o homem se aproxima, reconhece Jesus e diz: Senhor, adorando, se tu queres, eu serei limpo. E Jesus diz: quero. E o tocou e ele ficou limpo imediatamente. Muito bem. Poderia terminar o processo ali. Mas Jesus diz assim: há gente que ainda não acredita que a pessoa pode ficar limpa. Há gente ainda que não acredita que essas coisas acontecem. Então não é meu nome. A fé que ela precisa ter em Deus. Vai então e diz a ela: não conte que fui eu. Não é um caso de homem, é um caso de Deus. Deus cura. Então Deus, um plano espiritual, age. Vai lá e mostra para o sacerdote. E para que o sacerdote tenha certeza, deixa ele fazer o ritual que ele quiser. Todo o sacerdote fez isso tudo. Ainda tinha as explicações para o pobre, quando eu falei que se o sujeito era pobre, não precisava levar 2 cordeiros e 1 ovelha. Bastava levar 1 cordeiro só e 2 pombinhas ou 2 rolas, segundo as suas posses. Levar o azeite, a farinha, fazer aquele ritual todo. Mas o que era importante é que haviam 3 formas lá do ritual. A primeira, para a culpa, ou melhor, ali está provado que aquela pessoa errou diante da lei. A segunda, que ela quer resgatar diante da lei. Fez, pagou. Fez, pagou. Causa e reação. Muito bem. Aí tem um terceiro fenômeno, daí ó, os 3 animaizinhos, que é o da elevação. Agora não é uma questão de fez e pagou. Aí os 2 sacrifícios. Há um terceiro, que quer dizer: quero viver próximo de ti. É o da elevação. Muito bem. Repare que isso tudo com muito sacrifício, com muita dor, com muitas palavras complicadas, com situações de muita magia, de tal, muitas oferendas. Quando vamos trazer isso para a linguagem nossa, na vida, todos nós também estamos precisando do toque de Jesus. Todos nós também estamos precisando de purificação. Essa é a ideia. Desculpem a volta toda para chegarmos nessa pergunta. Mas precisamos entender o que é este Evangelho. Todos nós estamos precisando de toque do Cristo. Todos nós estamos precisando de purificação. Todos nós temos as nossas dívidas, as nossas amarras, as nossas dificuldades. Todos nós fizemos algo errado. Precisamos resgatar, mas mais do que resgatar, precisamos nos elevar para viver próximos ao Senhor.
Então a ideia é, como diz o Evangelho, por que você não pede? Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, a porta se abre. E isso é matemática. Nós já vimos muitas palestras sobre isso. Então, se é matemático, peça a Jesus. Por que você não pede a Jesus que você quer se livrar das suas impurezas? Peça. E pergunta, Senhor, se tu queres, e ele vai fazer radiografia, nós, se pedirmos sinceramente, esse portal dá o perdão da pessoa que fala da São Francisco. Se a gente realmente em estado de consciência, mas perfeitamente pedirmos, ele vai agir, vai fazer uma radiografia e vai dar para nós o que for necessário. A primeira coisa é, diante do problema que você está passando, saiba, você está em processo de resgate. Você já fez algo errado e agora está resgatando. Mas não adianta só pagar. Há mais do que pagar. Há a necessidade de buscar o sacerdote, vai buscar uma religião, vai se integrar a uma comunidade. Não deixe de se integrar a uma comunidade. Ninguém pode viver sozinho na sua casa, achando que lá já está puro, pedir a Jesus e purificou. Não, você tem que se integrar à sociedade. E Jesus manda ele fazer isso, se integrar à sociedade para viver em sociedade. Todos nós vamos aprender a viver com o outro, para que o menor possa ser ajudado por nós, para que o maior possa nos ensinar. Viver em sociedade para dar também o nosso cumprimento diante da sociedade através do trabalho. O trabalho que pedimos com o homem. Viver em sociedade para criar um grande organismo de harmonia. Então, para você viver bem em sociedade, você cometeu um erro no passado, você tem que pagar, tem que resgatar. Mas mais do que resgatar, você tem que fazer um esforço, um sacrifício para se elevar. E se elevar quer dizer viver próximo ao Senhor. Não é viver na sociedade simplesmente por ser mais um na sociedade, mas viver de forma elevada, de alma mais próxima do Senhor, para ser alguém útil na sociedade, para ser alguém que vai somar na sociedade com boas ideias, com boas instruções, com bom serviço, com boa harmonia, um bom sorriso, uma boa aula, uma boa vibração, dando aquilo que for possível no teu nível. Porque tem o rico que pode levar 3 ovelhas, e 2 cordeiros e uma ovelha. Tem o pobre que só pode levar um cordeiro e 2 pombinhas ou uma rola, ou 2 rolas. Então, assim também na sociedade tem os mais ricos e os mais pobres espiritualmente. Cada um vai dar segundo a sua capacidade, mas viver integrado à sociedade. Mas viver integrado à sociedade não com uma pessoa normal, mas com uma pessoa mais elevada, fazendo um sacrifício da elevação, que é o último sacrifício que o sacerdote faz, para que mais elevado você possa ficar mais próximo do Senhor e levar uma vida digna, para que quando você saia daqui, possa dizer assim: colhi grãos, 30, 60 e 100, a cada um segundo a sua capacidade. Sair da encarnação, que é o grande sacrifício nosso de purificação, que é a reencarnação, sair daqui melhor, mais limpo, foi mais útil. No meu subconsciente está reservado agora instruções que eu aprendi, porque antes de tudo eu servi, porque eu dei. Ou como diz o Francisco, é dando que se recebe. Ou como diz o mistério, feliz é aquele que dá, o que dá é quem deve agradecer. Então essa é o tal do sacrifício de elevação. Precisamos também, como pessoas impuras ou leprosas, tá certo? Não só resgatar os nossos erros, mas mais do que isso, viver em sociedade de forma mais elevada, para de alguma forma ser útil ao grande organismo no qual nós pertencemos. Ninguém pode viver excluído do organismo, ninguém pode viver excluído do povo, das pessoas, tem que viver integrado. E para viver integrado, é melhor viver mais elevado, para poder ser útil à sociedade, mais próximo de Deus. Essa lição, era isso que Jesus mandou o homem fazer. Mas o homem divulgou a fama de Jesus. E aí ele passou a ser um médium, um curandeiro. E todo mundo corre atrás do curandeiro. E aí, como o curandeiro tem que fazer, fique com a boca calada. Fique o mais humilde possível. Fique o mais reservado possível. E se mesmo assim não der, e as pessoas forem atrás de você,
não esqueça de orar, pedir a Deus de batizar, antes de tudo, como no caso do cego, o pau do cego, espírito reto, sem vaidade, e como no caso do isopo, possa te dar humildade. Só assim serás mais livre diante do grande karma de viver com a multidão, próximo da multidão, através do fenômeno de um. Não é fácil ser médico. Por isso essas pessoas que ficam, quero ser médico, pensam, não é fácil. E se assim mesmo a fama te aproximar, a fama te elevar, não esqueça de orar. Manter no pau do cego o fim da vaidade e manter no isopo a humildade. Muita prática de Eu tenho uns recadinhos, né?